Olá, começa agora mais uma edição do Jornal da Câmara. Há algumas semanas, o Sindicato das Empresas de Ônibus apresentou um pedido de reajuste para a tarifa de transporte coletivo da capital. O aumento seria de aproximadamente 18%. Para falar sobre este assunto, a gente recebe aqui no estúdio a economista do DIEESE, Yara Velli, que vai falar sobre o estudo feito pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Yara, obrigado pela tua presença aqui no programa de hoje. Acho que é importante a gente começar falando sobre esse estudo, né? Ele comparou, esse estudo do DIEESE comparou o aumento da passagem solicitado ao longo dos últimos anos com o índice de inflação. A que resultado que vocês chegaram lá no DIEESE? A gente acompanha os salários dos motoristas e também as tarifas de ônibus aqui de Porto Alegre. Nos últimos 20 anos, a tarifa aumentou em 80,4% acima da inflação, sendo que daí o salário dos motoristas aumentou em 12,6%. Então, o aumento da tarifa foi muito superior do que o aumento dos salários dos motoristas nesses últimos anos, em relação ao INPC, que é a inflação. Tem aqueles números que dizem que a alta de preços em Porto Alegre de 96 a 2012 foi de 280% em média, e o da passagem foi 670%. Dá para dizer que esse aumento da tarifa é um aumento abusivo? Ele é muito superior do que a inflação. Então, daí, vendo todos os gastos que tem, abrindo toda a planilha que as empresas entregam sobre como que eles elaboram a tarifa, sim, daí acaba sendo muito superior do que a inflação e superior a outros reajustes que tem de combustíveis e de salários dos motoristas. Certo, e em 2005 o valor da passagem aqui era R$ 1,75, né? 10 anos depois, agora estão pedindo R$ 13,49. Existe um cálculo que o DIEESE fez para avaliar qual que seria o valor correto da tarifa hoje, indo atrás desse índice da inflação? O que eu fiz para analisar sobre a tarifa que eles estão pedindo, eu peguei todos os custos que a empresa divulgou em 2014, de óleos, combustíveis, as peças, acessórios, né, as despesas com o pessoal. E em cima de peças eu coloquei o INPC, por exemplo, né, que o INPC é a inflação do período, de 7,13%, que foi o quanto que teve de INPC até janeiro de 2015. Para o reajuste das despesas com o pessoal, eu considerei 8% de reajuste, que é o quanto que foi dado do salário dos motoristas e dos cobradores. E para os combustíveis eu acrescentei em 12,57%, que é o que vai ter de aumento nos combustíveis e óleos. Considerando a planilha de 2014 e esses reajustes, chegaria a um preço de passagem de R$ 3,19, e não de R$ 3,49, que nem o Sindicato das Empresas está pedindo. Certo, e essas justificativas então todas de que a tarifa não sofre um reajuste desde 2013, né, segundo as empresas, e nesse tempo teve reajuste salarial da categoria. Esse tipo de justificativa então não faz sentido no momento que a senhora fez o cálculo e disse que 13,20 seria aceitável? É porque, considerando só 2013 para 2015, acaba sendo um período muito curto, né? O que a gente acompanha é desde 1994 a gente acompanha os salários dos motoristas e a inflação e as tarifas, e tudo isso subiu, mas as tarifas subiram muito mais do que os salários e do que a inflação. Então, nos últimos 20 anos, nos últimos 10 anos, o acumulado das tarifas é muito superior do que a inflação e do que o salário dos motoristas. Então, daí não se justifica subir as tarifas dos ônibus tanto, muito superior do que inflação e do que os salários, como eles estão dizendo. E outra questão que eles acabam dizendo, que eles colocam como sendo motivador do aumento do preço das tarifas, é que o número de passageiros caiu. Isso foi citado pelo Sindicato das Empresas. Mas a única queda que teve, conforme os anos, desde 2004, que eles acabaram publicando, foi que em 2013 teve uma queda do número de passageiros. E não que o número de passageiros caiu durante todos esses anos consideravelmente. Então, só teve um ano que teve queda do número de passageiros, mas o restante, conforme os anos, o acumulado dos anos, acabou tendo um aumento de passageiros. Essa queda de número de passageiros também muitas vezes é motivada pelo aumento da tarifa, né?
Sim, pelo aumento da tarifa. Em 2013 teve particularidades das jornadas de junho e julho, né? Que daí teve toda a população se mobilizando para conter o aumento da tarifa de ônibus, né? E outra questão que aumenta também, que acaba caindo o número de passageiros de ônibus, é o aumento de carros, né? Se a gente vê a frota de carros em Porto Alegre, nos últimos 5 anos, mais ou menos, ela subiu em quase 30%. Então, tem se feito a troca do uso de transporte público para o uso de transporte privado, né? Muitas pessoas acabam comprando os carros e trocam o transporte coletivo, que muitas vezes não tem muita qualidade, é sempre cheio, o ar-condicionado que acaba não tendo nos ônibus, pelo uso de carros. E daí tem congestionamentos, enfim, acaba tendo muitos outros... Certo. Assim, ao longo do estudo todo foi percebido que a inflação sobe e a tarifa sempre subiu 20% em média a mais do que a inflação, né, segundo o estudo. Como é que é a respeito do salário da categoria? Como que ele tem aumentado conforme a inflação? Tem aumentado da forma correta? Os motoristas têm recebido até aumento real acima da inflação. Aumento real é quando o reajuste dos salários é acima do que teve de INPC, de inflação. Teve algum aumento real, sim, do salário dos motoristas, mas é consideravelmente menor do que o aumento das passagens, né? E então, não é, por mais que, segundo as planilhas que as empresas divulgam, o custo da passagem do ônibus acaba sendo 40% só de despesas com o pessoal, das remunerações de motoristas e de cobradores. Mas ainda com o reajuste dos salários, acaba que não é acima da inflação, sim, eles têm ganho real, mas as tarifas estão sendo reajustadas muito acima do que é a inflação. A questão da inflação, né, que o estudo se baseou comparando o aumento da tarifa com a inflação, só que o cálculo da tarifa não leva em consideração o índice da inflação, né? Como que dá para, de repente, fazer esses dois cálculos convergirem para fazer o valor da tarifa? Eles não levam em consideração a inflação simplesmente, né? Não é pegar a tarifa e colocar a inflação e vai encontrar uma nova tarifa, não é assim que eles fazem, porque daí tem toda uma planilha de custos que as empresas acabam divulgando, que a IPTC e a Secretaria Municipal de Transporte também elaboram em conjunto. E abrindo todas essas planilhas, a gente sabe que a grande parte realmente é despesa com pessoal, mas ainda assim os combustíveis também têm 16% mais ou menos do custo da tarifa é combustível. E se colocasse o reajuste do combustível, o reajuste das remunerações, mais o INPC, ainda não chegaria a um preço de tarifa de R$ 3,50, que nem as empresas estão pedindo. Certo, só para finalizar, então, a questão, ele está acima da inflação, mas no momento em que não se usa o índice da inflação para fazer a tarifa, esse tipo de informação, ele tem fundamento também, ele é válido? Sim, porque conforme a gente vê o aumento de preços acaba sendo generalizado, né? E o transporte é um deles. E ele vai pesar muito depois no orçamento das famílias, né? Quem recebe um salário mínimo e tem que pagar a passagem para ir e voltar para o trabalho, acaba gastando entre 8% e 9% do seu salário só em transporte. E isso acaba pesando na inflação, pesa no orçamento da família, enfim, daí acaba gerando todo esse processo inflacionário. Então, se considerar o INPC, a inflação do período, para reajustar tarifas, poderia ser feito esse comparativo. Certo, Yara. Então tá, muito obrigado pela tua presença aqui no Jornal da Câmara de hoje. Obrigada. Bom, o Jornal da Câmara segue falando sobre o aumento na tarifa do transporte coletivo da capital. Para isso a gente foi ouvir a Prefeitura. O repórter Clayton Fortunato conversou com o diretor-presidente da IPTC, Vanderlei Capelari. Acompanhe a conversa. Converso agora com o secretário municipal dos transportes e diretor-presidente da EPTC, Vanderlei Capelari. Secretário,
Como é que está esse processo, essa discussão do reajuste das passagens dentro da Prefeitura, uma vez que as empresas apresentaram esse cálculo, né, de 18,3 para o reajuste, que elevaria a passagem para R$ 3,49? Bom, na verdade, existem duas possibilidades de revisão da tarifa, sempre por solicitação do Sindicato das Empresas. Uma delas é quando elas formalizam um acordo coletivo com os empregados, que é o caso agora nesse momento, ou quando o IGPM ultrapassa 8%, que também elas podem solicitar a atualização da tarifa. A partir desse protocolo feito pelas empresas, nós abrimos um processo administrativo dentro da IPTC, onde se faz todo o estudo técnico, se busca todos os insumos que impactam no custo final da operação do transporte, já que a folha de pagamento das empresas representa 47% do valor final da tarifa. Hoje nós temos o maior salário de motorista do país e o maior salário de cobrador do país, entre outros encargos da folha de pagamento. Então, o maior impacto dentro da tarifa é folha de pagamento das empresas. O segundo é carroceria, que representa, em média, tem algumas variações, mas em média em torno de 22% a 23% também do preço final da tarifa é carroceria de ônibus, é ônibus. E 19% é óleo diesel, que nós tivemos 3 aumentos de óleo diesel agora no ano entre 2014 e mais um que já está, que ocorreu agora, né, de 15 centavos, mas no final deu 17 centavos por causa dos impostos. Então esse processo, ele é todo normatizado por lei ou por decreto, nós concluímos o estudo técnico, eu convoco o Conselho Municipal dos Transportes, 7 dias antes eu tenho que entregar esse processo na íntegra para cada conselheiro e também publicar no site da IPTC e no site da Prefeitura. Então é um processo extremamente transparente, qualquer pessoa, que tenha algum conhecimento de finanças e que saiba fazer alguns cálculos, consegue calcular a tarifa. Inclusive tem um modelo de passo a passo no próprio site da IPTC e da Prefeitura como calcular essa tarifa. O Conselho Municipal de Transporte avalia o cálculo, ele não homologa a tarifa, mas ele analisa. Por isso, nesse período de 7 dias, nós destinamos um técnico aqui na IPTC para tirar dúvidas do conselheiro. Então, ele tem alguma dúvida sobre algum item da planilha da tarifa, ele pode vir aqui, ou ele pode ligar, e ele pode tirar essa dúvida exatamente para que, no dia da reunião, ele possa estar bem informado para que ele possa fazer o seu voto com toda a tranquilidade e toda a transparência. E depois o prefeito que vai fazer uma avaliação final, né, secretário? Exatamente. O prefeito é a fase final do processo, ele tem autonomia para homologar o estudo técnico como foi feito pela IPTC e validado pelo Conselho Municipal de Transporte, ou ele pode modificar, ele tem essa autonomia. Então o prefeito é a última instância com autonomia para alterar os valores, enfim, do que ele achar necessário a partir tanto do estudo técnico como próprio da aprovação do Conselho Municipal de Transportes. Dentro desse trâmite legal e desses prazos que estão correndo, essa manifestação do prefeito, essa definição final, isso deve ocorrer quando, secretário? Bom, nós não temos prazos para fazer todo esse processo. Se lembrar do processo de 2014, a tarifa só ocorreu a atualização em abril. Exatamente porque houve uma série de alterações legislativas durante o estudo técnico, houve uma série de interferências, enfim, o processo acabou sendo feito em abril. Agora, nós pretendemos, dentro do processo regular e normal, concluir esse processo na próxima semana, para aí sim avaliar a convocação do CONTU para que seja analisado pelo Conselho. Esse percentual, mesmo que não seja esse percentual pedido pelas empresas, o certo é que deve haver aumento na tarifa. Bom, na verdade, o pedido das empresas é só protocolar, para exatamente disparar o processo de revisão da tarifa. Os dados ali constantes na planilha, eles são dados oficiais, buscados pela IPTC durante todo o ano de operação de 2014, que são dados importantes, no caso do passageiro pagante, passageiro transportados, custo do quilômetro rodado das empresas, tudo isso são dados que a IPTC busca e atualiza agora
né, nesse processo técnico que vai fazer. Então, o pedido das empresas é proforme, porque não nos baseamos naquele pedido das empresas. Agora, que haverá aumento, isso não tem a dúvida, né? Nós tivemos aumento dos insumos durante todo o ano, a folha de pagamento das empresas, agora o dissídio coletivo, os empregados receberam 8%, uma série de outros benefícios. Tudo isso vai ter impacto na tarifa, tudo isso será calculado e colocado dentro da tarifa. Então não há como não haver aumento da tarifa. Não será exatamente o aumento solicitado, demandado pelas empresas, mas terá um aumento, uma atualização da tarifa agora, né, para que as empresas também tenham retorno financeiro e capacidade de investimento, inclusive na qualificação do transporte. Essas empresas, mesmo não sendo listadas, que hoje estão aqui no mercado, é legal esse pedido de reajuste por parte das empresas? Como é que funciona isso? Não, na verdade nós temos a plena convicção que é legal, né? Elas estão prestando um serviço, portanto elas têm a necessidade de atualização dos custos da operação, né? E se nós não fizermos atualização, a grande probabilidade é que o serviço não pare de ser prestado. Então nós temos que ter, né, a atualização tarifária dentro do modelo transparente que sempre foi tradição de Porto Alegre, né, e vamos realizar essa atualização tarifária. Agora, nós vamos realizar, né, a licitação e, como determinado pelo prefeito Fortunati, se não houver concorrente, a Companhia Carris vai assumir novas operações até que a gente consiga licitar, né, para que empresas privadas façam a operação nos 3 consórcios hoje, que são a operação privada do sistema. Então, nós temos que ser muito claro nesse momento, se as empresas não demonstrarem interesse em assumir, né, a operação da área da fatia de operação, que é a fatia privada, o poder público vai assumir e vai fazer o transporte com o modelo da empresa Carris, que é a empresa pública do município. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!